Pessoal, iniciando a aula do dia 16 de abril de 2021, Direito Processual do Trabalho 1, turma 9A. A gente vai iniciar a segunda unidade hoje, segunda etapa da nossa cadeira de Direito Processual do Trabalho, e vamos falar sobre reclamação trabalhista. Bom, a reclamação trabalhista equivale à petição inicial. A reclamação trabalhista também, alguns vão chamar de ação trabalhista. Chama de reclamação por quê, Miguel? Porque nós temos duas possibilidades de apresentar essa insurgência, esse inconformismo do trabalhador ante a relação jurídica que ele mantinha ou mantém com o seu empregador, ex-empregador, aquele contrato de trabalho. Então, quando ele procurava a justiça laboral, alguns até brincavam, chamavam de casa branca, porque normalmente a justiça do trabalho é toda pintada de branco, ele fazia uma reclamação, ele reclamava que o contrato de trabalho não estava sendo observado, obedecido, ou não foi obedecido, observado pelo reclamado. Daí nós temos a possibilidade de daí nós chamarmos de reclamação trabalhista, ou também pode ser chamada de ação trabalhista, não tem problema nenhum. Olha só, gente, aqui nós vamos ter duas possibilidades de apresentar a nossa reclamação, ou verbal ou escrita. Deixa eu botar na tela para vocês esse slide, porque aí vocês vão acompanhando, fica tudo legalzinho. Pronto. Tá bom? Bem, pessoal, então nós temos duas possibilidades de mover essa reclamação trabalhista, ou verbal ou então por escrito. A reclamação trabalhista verbal, ela é apresentada diretamente pelo reclamante. Ele comparece à distribuição e faz essa reclamação trabalhista ao setor de distribuição da Justiça Laboral, do Fórum Laboral. Ok? Olha só, galera. Essa reclamação, observe como é curiosa esse procedimento. Olha só, observe como é curioso esse procedimento. O empregado ele vai até a Justiça Laboral e apresenta a sua reclamação. Chega lá, vamos supor que ele fale assim, olha, eu vim aqui porque a Facesp não está me pagando as horas extras que são devidas. E aí, o servidor de lá da Justiça vai fazer o quê? Vai tomar o meu depoimento, de Miguel, e vai falar bem assim, tá bom, o que é que você quer dizer? Não, eu só quero que sejam pagas as horas extras que são devidas para mim. E aí ele vai colocar meus dados e vai distribuir a reclamação trabalhista. Só que ali não vai estar a petição inicial em si, in natura. O que é que ele vai fazer? O que é que o servidor vai fazer? O servidor vai pura e simplesmente ordenar ou orientar o empregado que ele retorne no prazo de até 5 documentos que são indispensáveis e os demais e esclareça ao servidor o que realmente de fato aconteceu. Isso nós vamos chamar de termo. Daí que os artigos 786, 731 da CLT, eles obrigam que o reclamante, o empregado, ele retorne até a Justiça Laboral para confirmar aquela reclamação apresentada e para que o servidor ele reduza a termo aquela reclamação trabalhista que ele fez, tá bom? Então ele vai ter um prazo de 5 dias para fazer, mas lá na frente a gente vai ver que se ele não fizer voltar lá para confirmar, para reduzir a termo a sua reclamação, ele vai ter uma perda temporária que a gente vai chamar de suspensão do direito de apresentar uma reclamação trabalhista, de reclamar por 6 meses. E a este instituto nós denominamos
nós damos o nome de perempção. Então, fica desde já vocês sabendo da perempção na reclamação verbal, tá certo? Então, reclamação verbal. Pessoal, Miguel, por que ele tem que voltar lá com 5 dias? Porque, às vezes, ele tanto chega lá de cabeça quente e não consegue raciocinar se o que ele está falando realmente é verdade, se realmente tem base legal, como também ele chega lá apenas para tirar uma dúvida e, ao ser informado, apresenta a reclamação, mas não tem documentos. Então, esse prazo de 5 dias também é dado para que o reclamante, para que o empregado, ele angarie documentos, ele reúna documentos que virão a fortalecer, a embasar o seu direito, tá certo? Inclusive, pessoal, o artigo 845, ele fala, olha, vai chegar na audiência, que a gente vai estudar agora à noite, na audiência o reclamante e o reclamado vão apresentar todas as provas que dispõem. Então, vão apresentar documentos, vão apresentar testemunhas, independentemente de o juiz chamar ou não de arrolamento. A gente vai ver aí essa informalidade que nós vamos ter aqui no direito processual trabalhista, tá bom? Então, pessoal, reclamação verbal, ele pode apresentar, mas tem a obrigação de voltar com 5 dias para reduzir a termo. Olha só, o que é reduzir a termo, Miguel, é digitar. Antigamente digitava, imprimia e o reclamante assinava 2 vias. Hoje em dia, o reclamante, como o processo é todo virtual, o reclamante de fato vai assinar, mas somente uma via, vai ser digitalizado e vai ser lançado no PJE. Pessoal, eu paro sempre aqui, porque quando a gente vai falar de audiência, eu vou complementar as informações, tá bom? Então, o que eu quero que vocês saibam é que a necessidade de voltar com 5 dias, nesses 5 dias ele vai ter a possibilidade de angariar provas, vai ter a possibilidade também de repensar se quer ou não, então ele vai poder desistir aí, numa boa, vai poder desistir. Bom, no caso da reclamação verbal, a gente não vai ter o cabimento, não vai ser possível, não vai ser cabível em 2 ações, de inquérito para apuração em falta grave e no dissídio coletivo. Explico. No inquérito para apuração em falta grave, é movida essa ação de inquérito para apuração em falta grave ou inquérito judicial, é uma ação movida pelo reclamado, ou melhor dizendo, desculpe, pessoal, pelo empregador. Então, é o empregador que move essa ação. Daí que não vai ser possível mover uma ação de forma verbal. A outra ação, chamada de dissídio coletivo, é proposta pelos sindicatos. Então, os sindicatos é que promovem, daí a necessidade de ser também por escrito o dissídio coletivo. Tanto numa como outra, são petições um pouco mais bem elaboradas, até porque no inquérito para apuração de falta grave existe uma prova já pré-constituída acerca de uma suposta falta grave cometida por um empregado estável. Então, só para completar a informação para vocês, só a título de informação, não é nada para vocês ficarem anotando e preocupados aí. O inquérito para apuração de falta grave, ele ocorrerá sempre que um empregado estável comete uma falta grave e a empresa não pode despedir porque ele é estável. Aquele empregado, galera, que que ocupa o cargo de presidente, diretor de sindicato, tá bom? É ele aí. Então, a empresa não pode despedi-lo, ainda que por justa causa, sem fazer este inquérito, sem apresentar este inquérito, cuja procedência levará à extinção do contrato de trabalho por justa causa. Bem, pessoal, no caso do dissídio coletivo, é quando 2 sindicatos não se entendem, e aí é proposto dissídio coletivo perante o TRT, o TST. Então, vejam vocês, ambos são feitos por pessoas distintas do reclamante. Bom, no que tange à reclamação trabalhista escrita, a Professor, gente vai... Pois não? rapidinho, o caso da perempção, ele fica suspenso 6 por meses. 6 meses. 6 meses. Depois ele volta, viu?
Caso ele vá, faça a reclamação e não volte com os 5 dias, já ocorre essa pena? Caso ele se arrependa. Ó, caso ele se arrependa, ele volta lá e pede a desistência, sem Hum, problema, certo? entendi. Caso ele se arrependa e não volte lá, que essa foi a sua primeira dúvida, caso ele se arrependa e não volte lá, aí sim vai ser o caso, doutora, da perempção. Por quê? Porque ele vai ter movido a máquina do judiciário e não vai ter sido desidioso. Desidioso quer dizer irresponsável, faltou com responsabilidade, não é, não promoveu os atos judiciais, processuais que eram necessários, que eram corretos para a continuidade do processo, tá certo? Então, por isso é que a gente vai ter a necessidade, vai atribuir uma responsabilidade para o reclamante. Beleza? Marlon, eu falei, mas eu vou falar ainda quando a gente for falar de audiência, eu vou falar sobre a perempção, tá bom? Resumindo aqui, para você não ficar perdido, Marlon, perempção, aqui no direito processual do trabalho, é a suspensão por 6 meses do direito do reclamante de apresentar reclamação trabalhista, tá bom? No caso da reclamação verbal, que a doutora perguntou aí, é porque na reclamação verbal, o reclamante tem a obrigação de voltar a partir da apresentação da reclamação dele, voltar com 5 dias para que aquelas alegações dele, aquela reclamação dele seja reduzida a termo. Reduzir a termo é escrever. Poxa, Miguel, e ele faz o que lá? Ele chega lá, indica quais são seus dados pessoais, indica quais são os dados da empregadora e qual é a resignação, ou seja, qual é o objeto, se é hora extra, se é 13º, se é férias, se é FGTS, se é salário inadimplido, etc. Tá bom? Então ele só fala isso. Então, Miguel, só vai anotar o objeto da ação. É exatamente, só o objeto da ação, e depois ele volta com 5 dias, traz documentação, aí ele vai trazer também todas as informações que forem necessárias para colocar na reclamação trabalhista dele. Beleza? Miguel, A gente. Miguel, Oi, você pode oi. repetir aquela parte que você falou sobre o arrependimento, caso ele se arrependa? Caso se ele arrependa, ele volta lá e pede a desistência. Ah, tá, obrigada. Tá certo? Nada. Bom, pessoal, a reclamação por escrito é a mais comum. Reclamação verbal, até porque pela quantidade de advogados, vocês já estão no 9º período aí, vocês já têm uma ideia muito boa de como é da quantidade de advogados que existe hoje no mercado. Então é muito difícil, pessoal, a gente ver uma reclamação verbal. Eu, pessoalmente, não me lembro de ter visto uma reclamação verbal, reclamação trabalhista verbal. Nunca vi. Eu já vi defesa apresentada oralmente em audiência, mas reclamação verbal eu nunca vi um reclamante lá que estivesse lá sozinho por ter apresentado a reclamação verbal. Eu já vi sozinho porque o advogado estava em outra audiência ou simplesmente não compareceu no dia da audiência. Mas a reclamação escrita realmente é a imensa maior parte dos processos que nós temos aqui no âmbito trabalhista. Olha só, pessoal, na reclamação trabalhista, que é uma petição inicial, também, na reclamação trabalhista por escrito, que também é uma petição inicial, a gente vai ter requisitos muito parecidos com a petição inicial cível. E chama de petição inicial por quê, Miguel? Porque é a petição que inicia o processo, é a petição que a gente vai provocar o judiciário, é a petição em que nós vamos tirar o judiciário da inércia. Daí que podemos afirmar que a petição inicial ela vai delimitar o objeto daquela lide, o que vai acontecer naquela lide, o que vai ser discutido naquela lide. A regra geral é essa. Miguel, por que você está falando regra geral? Porque, galera, lembram que vocês estudaram a reconvenção? Então, quando existe uma reconvenção, a gente vai ter uma ampliação do objeto da lei. Vai ter uma nova matéria a ser apreciada pelo juízo e que não constava na petição inicial. Por isso que eu estou tendo essa cautela de dizer que a regra geral é que o que foi tratado ali na petição inicial vai ser o objeto dos autos. A regra geral é essa. Ok, pessoal?
Também eu poderia acrescentar, a título de curiosidade para vocês, que podemos ter questões incidentais. É o quê? Uma questão que uma das partes vai pedir que o juiz declare ter havido ou não, que a gente chama antigamente de ação declaratória incidental. Tá bom, pessoal? Então, a ação trabalhista, a reclamação trabalhista, é uma petição inicial. Pois não, Mariana? Mariana, pode falar. O fato de não ter muita reclamação trabalhista escrita não quer dizer, ou verbal, não quer dizer que não possa, né? Não, nada a ver. Eu falei que a maior parte era escrita. Mas verbal, já é porque você entrou um pouquinho mais tarde, eu já até tratei da verbal aqui. Mas pode também. Certo? Escutou? Escutou. Bom, e aí, pessoal, na reclamação, na petição inicial trabalhista, que nós denominamos reclamação trabalhista, nós vamos ter a petição com o endereçamento. O endereçamento é aquela regra de competência que nós vamos aplicar no caso concreto. Vamos definir qual é a competência material, qual é a competência funcional e vamos definir também a competência territorial. Beleza? Tudo isso aí a gente estudou já na primeira unidade e que vocês aprenderam a contento. Então, competência material, competência territorial, competência funcional. Beleza? É o endereçamento. Depois nós vamos passar para a qualificação das partes. Galera, só relembrando a vocês aqui, lembra que prenome, por exemplo, Vixe Maria, deixa eu botar outra pessoa que só tem nome composto. Larissa Souza, pronto. Vixe Maria, tem até uma observação para falar aqui, peraí. A gente vai ter, pessoal, só relembrando a vocês que quando a gente fala de Larissa Souza, Larissa é prenome e o nome vai ser Souza, que é chamado nome de família. É assim que a gente juridicamente e formalmente é assim que é tratado, tá certo? Larissa é prenome e o Souza é nome. Que pessoal, parabenizar aqui Larissa Thaís com TH, se tiver outro então, mas fica registrado aí Larissa Thaís. Parabenizar por ter fechado a prova aí, viu? Parabéns, Thaís. Larissa Thaís. Tô devendo chocolate, me cobre depois, viu? Se Deus quiser, semestre que vem aí, em prática, processo ou TED aí, me cobre depois um chocolate. Bom, e aí, pessoal, a gente vai ter a reclamação trabalhista com o endereçamento, vai ter com a qualificação das partes, em que vai ter o prenome, vai ter o nome, vai ter também que indicar nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, endereço físico e eletrônico. Tô lembrado disso tudo, Miguel. O que mais? Aí, galera, que vem uma diferençazinha. A gente vai ter que indicar, vai ter que informar o número da CTPS, da Carteira de Trabalho, vai ter que informar também o número do PIS, tá bom? Ou, hoje em dia, a gente alguns vão chamar de NIS, vamos ter que informar. Miguel, para quê? Desculpem. Também o nome da mãe e, se preciso for, ou se puder falar logo, a data de nascimento. Miguel, para quê? Número da carteira de trabalho, PIS, nome da mãe e data de nascimento. Galera, primeiro, existem poucos, mas existem casos em que alguns homônimos, pessoas que têm o mesmo nome, alguns homônimos ainda possuem o mesmo CPF. Imagina a bagunça. Acontece, Miguel? Acontece, tá bom? Então, o número do PIS, o nome da mãe e a data de nascimento vão ser outros critérios de diferenciação entre um e outro. E mais Miguel, importante... como é? Pessoas que têm o mesmo nome que possam também ter o mesmo CPF? Já aconteceu isso aí. Nossa Senhora. E aí, pessoal, quando for dar entrada no seguro-desemprego, quando for sacar o FGTS, nestes casos aí, a gente vai ter
o Ministério do Trabalho e Emprego pedindo essas informações, porque eles constam todas essas informações lá, eles conferem todas essas informações perante o sistema. A Caixa Econômica Federal, que é quem organiza, administra o FGTS, também utiliza o número da carteira de trabalho, também utiliza o número do PIS, também utiliza a data de nascimento e nome da mãe para diferenciar uma pessoa de outra. São pessoas que nós vamos ter, formalidades que nós vamos ter que cumprir. Tá bom, galera? Beleza? Então, são informações que nós acrescemos, mas olha só o que eu estou falando a vocês, da vida prática, tá bom? Vida prática. Quem for fazer OAB, trabalho na segunda fase da OAB, vejam vocês que a lei, a CLT, no artigo 840, parágrafo 1º, ele não pede nenhum desses dados, não. Concordam comigo? Então, artigo 840, parágrafo 1º, ele só pede designação do juízo, qualificação das partes, mas ele não discrimina quais são, quais informações que vão ter. Então, para a gente, a regra geral que qualificação das partes é o quê? Prenome, nome, estado civil, nacionalidade e profissão, além do... Pois não, Mariana? Minha mãe. E o microfone ligado. Então, pessoal, vejam vocês que não discrimina. Então, na prova da OAB, o que eu estou falando aqui não é para a prova da OAB, é para a vida prática. Isso aí, eu tive agora, essa semana, 2 alvarás que saíram para habilitação de seguro-desemprego. O nome da data de nascimento do autor estava incorreta. Tinha um L e parecia que não era 1990. Parecia que ele tinha nascido em 98. E aí a gente teve que pedir para retificar. Teve outro que errou a data da rescisão contratual. Outro errou o CPF, ou desculpe, o CNPJ do empregador. Então, são informações que vão constar no alvará para habilitação do seguro-desemprego e que o Ministério do Trabalho e Emprego ele sempre utiliza, porque, pessoal, hoje em dia é tudo virtual, tudo redondinho. Bom, continuando aqui a nossa petição inicial, a parte de qualificação das partes. O autor, ele vai ter que saber, vocês concordam comigo que o autor vai ter que saber o nome dele e o prenome, vai ter que saber estado civil, profissão, nome da mãe, se tiver, que algumas pessoas realmente não têm que registrar no nome da mãe, vai ter que saber o CPF e o endereço. Isso aí, a pessoa tem que saber o próprio, tem que indicar, tem que apresentar a documentação se identificando, né? Então, quando a gente fala do réu, da parte reclamada, por vezes o reclamante ele não tem as informações formais, quais sejam o CNPJ e a razão social. Miguel, como assim? Olha só, vamos supor que eu, Miguel, sou empregado de um lava-jato que Vitória Carmen tem. Pronto. Vitória Carmen, eu só conheço Vitória Carmen como Carmen. Na verdade, chamo de Carmen. Carmen. Mas eu não sei se ela tem pessoa jurídica formalizada, eu não sei qual é a razão social. O que é que eu vou dizer? Que é Vitória Carmen, a reclamada. E vou dizer que desconheço o CNPJ, mas vou ter que indicar o endereço. O endereço, galera, vai ter que pelo menos indicar. Mas, Miguel, e se não souber o endereço? Pessoal, se não souber o endereço, pelo menos vai ter que trazer algumas informações para balizar, para que o oficial de justiça, senão o correio, ele possa chegar lá. Miguel, então vai ter que indicar os pontos de referência. Isso aí, ponto de referência. Miguel, se eu não souber a razão social, mas se eu souber só o nome fantasia, pode, massa. Se souber razão social e nome fantasia, bota a razão social, entre parênteses, bota o nome fantasia, e se for difícil de localizar, pode indicar o endereço formalzinho e pode indicar os pontos de referência. Olha, são 2 quadras ou 2 ruas após a lanchonete
comida boa, e por aí vai dizer. Pode, Miguel, pode, não tem problema nenhum. Aqui, pessoal, a gente vai aplicar os parágrafos 1º e 2º do CPC, do artigo 319 do CPC, tá certo? Vai aplicar subsidiariamente o artigo 319 do CPC, cuja redação ela faculta ao autor não informar não trazer essas informações caso ele não queira e ele não tenha, e isso não vai ensejar a extinção do processo, tá bom? Então, a gente vai aplicar os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 319 do CPC, subsidiariamente, conforme autoriza o artigo 769 da CLT. Beleza? Então, vamos aplicar artigo 319, parágrafo 1º, 2º e 3º do CPC, por autorização do artigo 769 da CLT. Bom, pessoal, então, a gente já falou, já qualificou o autor, já qualificou o réu, o nome da petição é reclamação trabalhista, e a gente vai embasar conforme artigo 840 da CLT, tá certo? Bom, e aí, galera, a gente vem para a primeira questão. Miguel, pede justiça gratuita, não pede justiça gratuita? Olha só, pessoal. A justiça gratuita aqui na CLT, ela tem uma disciplina, tem um dispositivo próprio para ela, que é o artigo 790, parágrafo 3º. Artigo 790, parágrafo 3º da CLT. Vai dizer o quê? Que este dispositivo, vou abrir logo esse parênteses aqui, ele é completo. Então, galera, a gente não vai aplicar artigo 98 e 99 do CPC. A gente vai aplicar o 790, parágrafo 3º da CLT, por quê? Porque ele já dispõe de toda a matéria no que tange ao benefício da justiça gratuita ao reclamante. Beleza? Tudo certo? Tá bom? Então, olha só. O 790, parágrafo 3º, ele vai disciplinar que ao reclamante, a requerimento ou de ofício, quer dizer, se ele pleitear ou não, vai ser deferido o benefício da justiça gratuita se o reclamante comprovar que possui renda inferior a 40% do maior benefício pago pelo INSS aos trabalhadores da iniciativa privada. Olha só, galera. O maior benefício pago pelo INSS no regime geral de previdência social, RGPS, a gente vai limitar a galera que recebe como trabalhador da iniciativa privada, que atualmente está em R$ 6.200, R$ 6.100, R$ 6.300 por aí, tá bom? Então, a gente vai aplicar 40%. Miguel, então, todo ano vai ter um reajuste, todo ano muda? Exatamente. Se quando ele ingressou com reclamação trabalhista, a situação dele era de desempregado, então basta ele dizer lá, excelência, estou desempregado. E acabou. Vai ser deferido. Se ele não pedir e restar comprovado nos autos, o juiz vai analisar e pode, de ofício, conceder este benefício da justiça gratuita. Tudo bem, galera? Até aqui tudo beleza? Massa. Lembra que eu falei aqui agora há pouco, galera, a gente não vai aplicar 98 e 99 do CPC, tá bom? Mas, em se tratando de um empregado que ofere valor maior, atualmente está oferindo valor maior do que o equivalente a 40% do maior benefício pago pelo INSS ao trabalhador da iniciativa privada, ele poderá pleitear o benefício da justiça gratuita se comprovar que não detém condições. Aí sim, aí ele pode alegar e justificar pelo artigo 98 do CPC que ele não possui condições, só que neste caso aí, pessoal, ele vai ter que comprovar que ele não tem condições. E ele vai juntar o quê? Vai juntar
o contra-cheque atual, em que ele recebe, por exemplo, R$ 3.000, e ele recebe R$ 3.000 e fala, doutor, líquido fica 2.100. Então, por que, galera, eu estou falando isso de 3.000, 2.100? Porque o salário dele é R$ 3.000. Então, a priori, não se conta, a lei não fala de líquido ou bruto, fala do rendimento, tá bom? Então, o que ele está recebendo é R$ 3.000. Se vai ter desconto de INSS, imposto de renda, aí já é outro sistema. Se tiver desconto, por exemplo, de plano de saúde, plano odontológico, pensão alimentícia, então são vários os descontos. Então, para encerrar aqui, benefício da justiça gratuita, dois pontos para vocês destacarem. Primeiro, a CLT tem regramento próprio, artigo 790 do parágrafo 3º, que concede o benefício, que assegura o benefício da justiça gratuita ao reclamante, ao empregado, que aufira a renda de até 40% do maior benefício pago pelo INSS, a ser aferido na data da propositura da reclamação trabalhista. Beleza? Mas a segunda é aqueles profissionais, aqueles empregados que aufiram renda, que tenham salário, remuneração maior, superior a este valor, ou melhor, a esse parâmetro que o legislador ordinário estabeleceu de forma bem objetiva, bem clara, aí sim nós vamos poder aplicar o artigo 98 e, quiçá, o 99 do CPC. Beleza? Pessoal, qual é a dica que eu dou a você da vida prática? Bota na procuração lá o poder especial de requerer os benefícios da justiça gratuita. Acabou. E aí vocês que vão trabalhar com isso aí. Tá certo? Então, benefício da justiça gratuita. É obrigatório, Miguel? Não. Tá lembrado que eu acabei de falar com você do dispositivo do parágrafo 3º? Pode ser através de pleito do próprio reclamante ou ex officio. Beleza? Quanto a esse benefício da justiça gratuita, pessoal, o que é que eu acrescento para vocês? Eu acrescento a vocês o seguinte, que as custas processuais aqui não são adiantadas. As custas processuais só são pagas ao final da lide. Por isso que nós temos a inafastabilidade da jurisdição e o direito de petição muito assegurados aqui no processo trabalhista. Então, aqui a gente vai ter as custas, a obrigação de recolher as custas. Oi? Pois não? Só para terminar o raciocínio aqui do que o senhor falou, você está dizendo que a respeito da justiça gratuita, mesmo assim, o juiz, mesmo que o cara não requerer, se a pessoa não requerer, o juiz poderá conceder. Pode. Não ficaria, tipo, extra petita, não, além do pedido do autor? Não, sabe por quê, Marcel? Eu vou te falar aqui, vou te convencer. Porque a lei determina, entendeu, irmão? Você tá lembrado, Marcel? Marcel, você tem uma experiência jurídica, né? Advocatícia por aí, né? Não, nunca nem estagiei. Não? Pronto. Então, vou te contar aqui um segredo. Você sabia que na petição, seja na qualquer esfera que for, em que tem honorário de sucumbência, você sabia que não é obrigatório a gente pedir a condenação da parte contrária em honorários advocatícios? Porque vocês estudaram lá o princípio da causalidade, não foi? Em que quem dá causa à ação, àquela demanda, àquela lide, ele, se sucumbente, vai ser condenado a pagar, arcar com o ônus da sucumbência, é o quê? Pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios. Quer ver outra, além dos honorários? Juros e correção monetária. Não precisa que o autor peça isso aí. O réu na reconvenção também não precisa pedir a incidência de juros e correção monetária, porque a própria lei determina. Por exemplo, nós temos dispositivo na CLT que determina que seja juros de 1% ao mês. Nós temos também, ou melhor, tínhamos, né, antes de Gilmar Mendes meter o dedo dele aí, o STF meteu o dedo, um dispositivo dizendo qual era o índice de correção monetária que iria incidir sobre todas as verbas. Então, veja, Marcel, que quando o legislador
ele traça um critério objetivo, ele impõe na lei ali, o juiz simplesmente vai julgar e acabou. Tá certo? Então, vejam vocês que não tem essa obrigatoriedade. Beleza, galera? Ô, Miguel, Bom, então veio. oi. Então foi a prática, literalmente, que geralmente, quando a pessoa está fazendo alguma peça de prática, já relacionando quase todas as matérias, fugindo um pouco do trabalho, a gente geralmente pede, né, a justiça gratuita. Porém, pelo que o senhor explicou, não haveria essa necessidade. No processo tese, trabalhista, né, viu, porque irmão? a lei já dispõe. No processo No trabalhista, processo né? trabalhista, viu, Marcelo? A justiça gratuita que eu estou falando é no processo trabalhista, certo? A gente está falando de processo de trabalho, né? Beleza, entendi. Entendeu? Porque cortou aí, não deu para escutar seu retorno. Mas, ó, Marcel, só para... Porque não escutei o seu sim. Ó, em relação à justiça gratuita, eu imaginei. Estou lembrado. Em relação à justiça gratuita, Marcel, isso que eu falei é só perante o processo de trabalho, certo? Que o juiz, porque é lei, é dispositivo da CLT, dispositivo seletista. Em relação ao que eu acrescentei para vocês aqui, em relação à sucumbência, desculpe, honorários sucumbenciais, juros e correção monetária, a gente vai ter aplicando também o processo civil, tá certo? Porque o legislador é quem ordenou. Da mesma forma que aqui agora nós temos a sucumbência prevista no artigo 791 lá da CLT. Então, honorários também vai ser devido, tá bom? Sobre os honorários, Marcel, só para complementar, vocês vão ter no artigo 85, salvo engano, é parágrafo 12 ou 13, dizendo que se os honorários não forem arbitrados na sentença, no acordo, depois o advogado pode entrar com ação autônoma pedindo que o juiz arbitre os honorários. Pra vocês terem ideia como ficou redondinho, bem fechadinho, o direito à verba honorária do advogado. Beleza? Então, pessoal, recolhimento de custas ao final do processo, tá bom? Mas, e aí a gente vem para o corpo da petição. No corpo da petição, a gente vai ter a causa de pedir e os pedidos. A CLT não fala de fatos e fundamentos jurídicos, ela fala de breve exposição dos fatos ocorridos. Então, Miguel não está falando aqui de fundamento jurídico, a gente estará dispensado? Estará dispensado. Vou dar um exemplo a vocês. Vamos supor que Miguel ingresse com ação contra a Facesp. Fala, olha, o reclamante iniciou o labor em 1º de fevereiro de 2015 e teve a sua rescisão contratual em 16 de abril de 2021. Ocorre que o reclamante laborava às quintas à tarde, quarta à noite, quinta à tarde, quinta à noite, sexta à tarde e sexta à noite e sábado pela manhã. E aí descreve os horários. À tarde, das 14 às 17h30, à noite, das 19 às 22h30, e sábado pela manhã, das 8 às 11h30. Beleza. Massa. Escreveu, e aí escreveu o jornal de trabalho, escreveu quando foi admitido, quando foi rescindido, depois fala, ó, recebia como remuneração R$10.000. Pronto, beleza. Arredondado, viu, pessoal? Para vocês não acharem que eu estou ganhando R$10.000. Ganhar R$10.000, aí a mensalidade de vocês estava 3.000 conto. Ó, e aí, pessoal, fiz o que aí? Narrei enfaticamente, não foi? Lá embaixo eu posso falar assim, ó, por tais razões requer o pagamento de R$3.000 a título de horas extras, R$5.000 a título de intervalo interjornada, e com reflexo no 13º, férias, aviso prévio, saldo de FGTS mais 40% e DSE. Pronto. Miguel, só isso? Só isso. Eu sempre conto sala de aula. Eu tinha um advogado em Feira de Santana que ele fazia as reclamações dele em 2 laudas. Metade de uma lauda ele dava de espaço do endereçamento até a qualificação da parte autora, e aí ele vinha, qualificava a parte autora, qualificava a parte ré, depois pedia a justiça gratuita, e metade da segunda folha ele tratava de
dos fatos, da narração fática e do pedido. Era incrível. Galera, o cara, de boa, ganhou muito dinheiro com isso, mas era o que a lei determinava. Hoje em dia, ela pede a narração fática breve e depois ela fala assim, ó, os pedidos que devem ser certo, determinado e indicados o seu valor, líquidos. Tá bom, Miguel? Como é isso aí? Galera, toda vez que a gente for falar de narração fática, vocês vão entender como causa de pedir remota. Lembra disso aí? Não é muito importante para a vida prática, não, mas na teoria vai cair numa prova do AB. A narração fática é aquela causa de pedir remota, foi o que originou o seu direito de ação. O que você se resignou, se chateou, se inconformou para ter o direito de ação. A causa de pedir próxima já vai ser aquele porquê você tem razão, a sua explicação. Você já vai estar aplicando o direito. É a fundamentação jurídica. Pessoal, não confunde não com fundamentação legal. Fundamentação legal é a indicação do dispositivo legal. Tá certo? Bom, fundamentação jurisprudencial é quando você indica uma OJ, uma súmula, beleza? Fundamentação doutrinária é quando tem uma citação de posicionamento doutrinário, tá bom? Bom, olha só. A gente vai, quando falar de pedidos, por sua vez, os pedidos vão conter vai conter a certeza e a determinação. Então, 13º de 2019, certo? E determinado. Determinei qual foi o 13º. E quando a gente fala de liquidez, de indicar o valor, vai dizer R$2.000. Ok? Tudo tranquilo até aqui? Olha, Miguel é obrigado a apresentar planilha de cálculo? Não. Miguel é obrigado a botar o valor exato? Não. Porém, vocês vão ter que prestar atenção, tomar muito cuidado, porque o entendimento do nosso querido Tribunal Superior do Trabalho é no sentido de que os valores que foram indicados na petição inicial delimitarão o juízo, ou melhor dizendo, a sentença, a decisão jurisdicional, a decisão judicial, conforme artigo 141 do CPC, que reza o seguinte, artigo 141, 141 do CPC. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. A primeira parte deste dispositivo, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes. É que os advogados de grandes empresas começaram o movimento e formaram jurisprudência no TST, de modo a que o TST entendesse que, por conta dessa primeira parte do dispositivo, o juiz estava limitado aos valores indicados pela parte autora. Por isso, galera, que tem muito colega meu aí que falou, Miguel, não tô nem aí para nada, tô jogando lá para cima o valor. E aí, pessoal, Miguel, então, se ele falou que o 13º era 2.000 e depois, quando for calcular o 13º, deu 2.100, sem juros, sem correção monetária, vai ficar 2.000? Vai ficar 2.000. Tá bom, pessoal? Então, olha só, artigo 141 e o 492 do CPC. O 492 fala da sentença extra petita, ultra petita. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que ele foi demandado. Olha só, galera. Bem como condenar a parte em quantidade superior. Então, esses dois trechos aí, do 141 e do 494 do CPC, a memória está tão boa que eu vou confirmar aqui o 494.
do Professor, CPC, repete os 2 artigos, por favor. o número É. o 141 e 492. 141 e 492, ambos do CPC, viu, doutora? 141 e 492. Bom, e aí, pessoal, esses dois vão delimitar. Logicamente que o valor que você está indicando inicial está desprovido de correção monetária e juros, porque você não tem como prever quando vai findar aquela ali, quando serão liquidadas aquelas verbas, tá bom? Só depois do trânsito em julgado, ou, se quiser, a partir de uma execução provisória, que a gente não tem como prever sequer quando vai ser a audiência, quanto mais quando será julgado, quando será formado aquele título executivo. Ok, pessoal? Até aqui. Oi. O valor da inicial são desprovidos de quê? Eita, repete aí. O valor da inicial, desculpa. São desprovidos de quê? De correção monetária e juros. Tá Só, bom. entenda, doutora, como o valor principal, tá bom? Valor principal, porque o assessor, lembra de civil... Ixi, Maria. Civil 2 são obrigações. Principal é o valor primeiro da dívida. Os acessórios são o quê? Juros e correção monetária, honorários advocatícios, etc. Beleza? Maciel, você falou alguma coisa aí, meu velho? Pergunte aí. Pediu para repetir o entendimento do TST. E, tá professor, uma coisa. O valor pedido na inicial não vai impedir que, ao final da sentença, seja inserido... Juros e correção. Né? Tá. Não, mãe. De forma alguma. Viu, doutora? Pode ficar tranquilo. Maciel, qual é o entendimento do TST? O entendimento do TST é que o valor indicado pelo autor como principal daquela verba, lembra que eu dei exemplo aqui, 13º, 2019? R$2.000. Então, o valor principal do 13º vai ser R$2.000. E se depois, quando for apurar os vencimentos do autor, a evolução salarial dele chegar, apurar-se que o valor do 13º, na verdade, não era 2.000, era 2.100, fica aquele valor lá de 2.000. Beleza? Miguel, quer dizer o que com isso? Que só vai acrescer o que a doutora Thaís e Micaele falou aí, ó, juros e correção monetária. Então, quando tiver de calcular, galera, calcula, mas calcula direitinho. Por isso que é importante a gente saber calcular as verbas trabalhistas. Tá bom? Em prática, a gente até dá uma pincelada nisso aí. Pessoal, até aqui tudo certinho, tudo tranquilo, tudo beleza? Bom, Miguel. Beleza. Oi, meu irmão. Boa tarde. Mas Boa tarde, em todo caso, se pedir a mais, não há problema não, né? Não, tem não. Tem não, Ronaldo. Olha só, não sei se vocês em prática civil já viram isso aí. Tem uma súmula do STJ, é 486. Ó, pessoal, porque eu sou muito ruim de... É 386, 486. Essa súmula do STJ, ela diz o seguinte, ela usa como parâmetro o dano moral. Quando o consumidor entra com... quando a parte entra com a ação e pede a condenação de dano moral, autor, pedi que Ronaldo fosse condenado a pagar R$10.000 de dano moral. Aí Ronaldo é condenado a pagar R$5.000. Então, a sucumbência não vai ser de Miguel para Ronaldo em cima de 5.000, não. Eu ganhei o dano moral, só não ganhei todo. Então, a sucumbência só vai incidir contra Ronaldo, porque Miguel foi exitoso na liga, ele ganhou o dano moral, só não ganhou o valor que ele pretendia. Então não vai ter, Ronaldo, aí sucumbência, tá certo? Esse é o entendimento do STJ e que a gente vem aplicando aqui no TST. Inclusive, eu vou até disponibilizar para vocês, já que vocês tocaram nesse assunto, eu vou disponibilizar, Ronaldo, daqui a pouco, um acordo, que foi até um processo nosso, que foi julgado, hoje é sexta, quinta-feira, ontem, em que a relatora, a desembargadora, Ronaldo, aborda, você vai lá para a parte dos honorários advocatícios, que ela aborda justamente isso aí, essa aplicação do STJ, e só para não confundir muito, galera, ela fala de sucumbência, o aspecto formal e aspecto material. O aspecto material, Ronaldo, é quando julga improcedente um pedido. Aí sim, aí tem sucumbência. Mas no caso da sua dúvida aqui, ó, Miguel, era 2.000,
Foi apurado 2.100 de 13º, mas ele tinha colocado 2.300. Não vai ter sucumbência, não, de forma alguma, de modo algum. Até porque, Ronaldo, normalmente, os juízes eles prolatam as sentenças ilíquidas. Ou, quando fazem liquidamente, eles só botam lá que conforme cálculos em anexo e não há condenação. Aqui está pacífico isso aí. Beleza, irmão? Valeu. Maciel, deu. Nada, meu irmão. Maciel, deu para entender, Maciel, a parte do entendimento do TST? Sim. Beleza, então vamos para frente. Galera, rapidamente fazendo uma revisão aqui de pedidos. Lembra quando vocês estudaram pedidos em processo civil 1? Os pedidos são o quê? É o bem da vida, o que a parte realmente é o que a parte quer ali, a pretensão da parte. Então, por vezes, os pedidos eles são cumuláveis. Ele pede o pagamento de 13º, de férias, de FGTS, multa de 40%. Vejam vocês que cada um desses pedidos, apesar de independentes, eles vão ser somados para compor o valor da causa. Beleza, Miguel? Tô lembrado. Massa. Essa é a parte fácil. A parte de vez em quando vocês esquecem é quando a gente fala de pedido alternativo, que é quando a parte ré ela vai ser condenada a cumprir a obrigação de uma ou de outra forma. Então, às vezes, por contrato ou por lei, cabe ao próprio réu, ao próprio condenado, informar, escolher como vai cumprir aquela obrigação. Então, são pedidos alternativos. Ou cumprir de uma forma ou cumprir de outra. Beleza? Bom, quando couber ao autor, ele pode fazer o pedido alternativo e depois escolher o que ele quer. Tá certo? Já na fase de cumprimento. É outra coisa. Mas a essência do pedido alternativo é essa. Tem duas formas de se cumprir aquela obrigação. Existe o pedido dito como subsidiário ou até mesmo sucessivo. É quando a parte faz diversos pedidos em cascata. Ela faz o pedido A. Se o pedido A não foi aceito, ela faz o B. E se o B não for aceito, ela faz o C. Então, ela faz vários pedidos. É o que seria, por exemplo, a parte pedir ao juiz que seja reintegrada ao emprego em decorrência da nulidade da justa causa e, subsidiariamente, fala-se, caso o juízo julgue improcedente a reintegração, que seja o reclamado condenado a indenizar o reclamante pelo período que ele teria de estabilidade ou pelo período de 1 ano. Aí vai aplicar o artigo 496 da CLT. Então, pessoal, vejo vocês. Se o pedido A foi negado, a gente pede o B. Beleza? Forma subsidiária. Deixa eu lembrar para vocês aqui, 320... Artigos 325 e 326 do CPC. 325 e 326 do CPC. Dá uma lida lá, galera, só para vocês relembrarem. Mas eu não cobro isso. Eu quero que vocês entendam o seguinte, que no pedido alternativo ou no pedido subsidiário, num ou no outro, vocês vão escolher um deles, o de maior valor, para compor o valor da causa. Beleza? Lembrei, Miguel. Então, se eu pedir, por exemplo, Miguel, para ser reintegrado ou para indenizar no equivalente a 12 meses, logicamente eu vou botar o de 12 meses, porque é 12 vezes o salário dele. Beleza, isso aí. O alternativo, se eu for pedir uma ou outra, o que o empregador escolher, eu vou indicar também o de maior valor. Perfeito, isso aí. Galera, até aqui tudo tranquilo? Tudo legal? Olha, por que o valor da causa é importante? O valor da causa é importante porque vai ser base de cálculo para os custos processuais e vai ser base e vai ser também a base para a gente escolher qual é o rito. Aqui nós teremos 3 ritos: rito ordinário, rito sumário e rito sumaríssimo. Mas vamos tratar aqui, por enquanto, só do rito ordinário e ao final do curso, ao final desta segunda unidade, nós vamos tratar de rito sumaríssimo e rito sumário. Então, tudo que nós estivermos falando até agora vai ser só sobre rito ordinário, ok? Ao final, pessoal, a gente vai datar, assinar e vai botar o local aí com o nome da parte e do
Desculpe, com o nome do advogado e a OAB. Se for a parte que apresentou reclamação por escrito, e pode, Miguel, pode, claro que ela pode apresentar. Um de vocês aí já detém total capacidade aí para redigir uma petição. Vocês podem fazer a petição de vocês e protocolar e chegar lá e ir até a distribuição trabalhista, do Fórum Trabalhista, e apresentar. Bom, pessoal, questão prática aqui, nós não temos obrigação de pedir citação, que a gente chama de notificação aqui, vimos isso, da parte reclamada, nem indicar as provas que nós vamos produzir, de forma alguma. A lei não determina isso, pelo contrário, os artigos 845 e 787 da CLT determinam que as partes deverão produzir as provas na audiência, devem levar testemunhas e produzir as provas que acharem por bem necessárias. Tá bom? E na OAB, Miguel, coloca, requer a notificação do reclamário para querendo comparecer à audiência e apresentar defesa. Requer a produção de todas as provas em direito possíveis. Tá bom? Faz lá esse pedidozinho lá para não perder pontinho lá no OAB. Pessoal, outros pontos que eu gostaria de tratar com vocês é acerca do aditamento e da emenda da petição inicial. Por quê? Olha só, a petição inicial, quando ela é apresentada, a gente viu aqui que ela delimita a lide. Ao delimitar a lide, ela vai dizer ao juiz, doutor, o que eu quero é que o senhor aprecie esse meu direito. Ele vai delimitar a lide e vai delimitar também, vai indicar ao juiz qual é a natureza do provimento jurisdicional. Beleza? Olha só, pessoal, quando o autor apresenta a petição, eu vou falar aqui de petição só via PJE, tá bom? O advogado vai cadastrar tudo no PJE e quando ele protocola essa petição, essa petição automaticamente já é distribuída. Oxe, Miguel, então já cai direto para a vara? Exatamente, já cai direto para a vara. Não precisa de nenhum intermediário, já cai direto para a vara. Por isso que a gente fala que ao protocolar a reclamação trabalhista agora via PJE, né, a gente já induz litispendência e torna prevento o juízo. Beleza, galera? Massa, legal. E ainda digo mais, ainda a gente vai dizer que constitui mora o devedor, mas Miguel, eu vi que era na citação. Pois é, galera, aqui na CLT a gente vai dizer que o devedor será constituído em mora a partir do protocolo da distribuição. Beleza? Então vai ser a partir de já. Incrível, né? Como é importante essa petição, o protocolo dessa petição, como ela tem diversos efeitos aí, desde já, para o nosso querido, para o nosso processo. Bom, e aí, pessoal, a gente vai ter todos esses... Deixa eu mudar o slide aqui. A gente vai ter todos esses efeitos aí perante o processo. Beleza? Então, protocolou a petição, ela vai ser distribuída direto. Delimitou, indicou o provimento jurisdicional, vai tornar prevento, induzir litispendência, vai constituir mora, vai também definir o rito que a gente vai seguir e qual é o juízo que a gente, reclamante, está indicando ali. Beleza? Por vezes, a petição falta alguma coisa. Falta a convenção coletiva, o autor esqueceu de juntar a CTPS, o autor até mesmo esqueceu de liquidar um dos pedidos. Então, neste caso, quando é parte do autor a iniciativa de alterar a petição, como foi protocolado, e essa alteração a gente vai chamar de emenda, aditamento da petição inicial, a gente vai acrescentar algo à petição inicial. Este aditamento, ele poderá ser feito até a apresentação de defesa do réu. Espera aí, Miguel. Vai poder aditar, mesmo com o réu citado, mesmo com o réu citado. Aditou, o réu quiser que apresente a sua defesa. Mas, Miguel, se a audiência, por exemplo, foi hoje, 16 de abril, e o autor aditou a petição inicial ontem, se ele aditar no dia anterior, Miguel, olha, galera, aí a gente vai para boa-fé,
e lealdade e razoabilidade. Por quê? Se ele aditou no dia anterior à audiência, e a gente não tem como saber se o réu viu ou não viu, porque o réu recebeu a notificação para apresentar a defesa de uma reclamação trabalhista e de alguns documentos. Se ele apresentou novos documentos, cabe ao juízo, quando verificar que o autor apresentou novos documentos ou alterou a sua petição inicial, informar o réu. Réu, você viu que teve alteração? O réu falar, doutor, não vi não. Estou vendo aqui agora. Então, ele vai dar um prazo para o réu, ou em audiência, ou a depender da quantidade de documentos, ou do teor da alteração, da importância da alteração, ele pode conceder um prazo para o réu apresentar a sua defesa, ou então o aditamento da sua defesa. Beleza, pessoal? Então, aditamento é feito por iniciativa do autor, tá certo? Não tem como, não parte do juízo. O prazo, doutor, vai depender do que o autor fez na sua petição. Por vezes o autor reformulou a petição toda. Imagine você, o réu já está com a defesa pronta. Quando chega na audiência que junta a defesa, a petição inicial está toda reformulada e ele não sabia, não tinha visto. Foi juntar e não tinha visto. Eu, quando sou reclamado, doutor, antes de inserir no processo, eu abro o processo. Antes de inserir a defesa no processo, eu abro o processo para ver o que é que tem naquele processo. Baixo os autos em PDF, vejo se não teve alterações, só aí eu insiro a minha defesa. Tá certo? Só aí eu insiro a minha defesa. Então, duas coisas: aditamento é feito por iniciativa da parte autora e pode ser feito até a apresentação de defesa do réu. Mas, galera, por vezes, quem nota essa incorreção, esse equívoco ou essa ausência de documento ou de informação é o juízo. Então, o juiz vai intimar a parte para emendar a petição inicial. Miguel, então, emenda é uma forma de reparar a petição inicial. Beleza, isso aí, galera. Vai reparar a petição inicial para adequar, e esse reparo, esta emenda, pode ser tanto de documento que faltou, quanto também de alguma informação. Esqueceu de botar uma causa de pedido, esqueceu um pedido e por aí lá vai. Tá bom, galera? Emenda e aditamento. Até aqui tudo tranquilo, tudo beleza. Posso passar adiante. A emenda também é feita até a apresentação de defesa do réu. Olha só, vou aproveitar que eu estou falando de apresentação de defesa do réu e vou acrescentar para vocês que aqui também difere lá do CPC, porque aqui o autor vai poder desistir da ação até a apresentação de defesa do réu. Tá bom? Até a apresentação de defesa do réu. Dá uma olhadinha lá no artigo 841, parágrafo 3º. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. 841, parágrafo 3º da CLT. 841, parágrafo 3º da CLT. Beleza? Então, o réu, se a audiência, Miguel, está marcada para 20 de junho, o réu apresentou defesa hoje, 16 de abril, o autor não vai poder desistir? Não. Não vai poder editar a petição inicial? Não. Já era. Beleza, galera? Bom, vou finalizar a aula aqui tratando sobre indeferimento da petição inicial. Isso aí se trata até de uma preliminar de contestação, mas pelo contexto que estamos estudando, a gente vai tratar a gente falando de indeferimento aqui, eu acredito que didaticamente fica melhor para vocês, tá bom? Bem, o artigo 485, ele vai dizer, pessoal, o que eu vou falar aqui agora, todos esses dispositivos aí, 485, 485, 330 são do CPC, beleza? Tanto o 485 quanto o 330 são do CPC, tá certo? Bom, o artigo 485, inciso 1 do CPC fala o seguinte: extingue-se o processo quando o juiz indeferir a petição inicial. Então, o que é indeferimento da petição inicial? Quando o juiz defere algo é porque ele aprova.
Quando o juiz indefere é porque ele desaprova. Então, julgar procedente ou improcedente já é a sentença de mérito. A gente fala de indeferimento ou deferimento, são pedidos corriqueiros. Então, aqui no nosso caso da petição inicial, a gente vai ter o artigo 330 explicitando quando é que a petição inicial será indeferida. E aí o primeiro caso que ele traz é quando for inepta. Eu vou pular um pouquinho a inépcia, só para a gente falar das outras três, e eu volto para falar da inépcia, tá certo? O inciso 2 e o inciso 3, eles falam naquele caso de carência de ação, que é quando a parte for manifestamente ilegítima e quando carecer interesse processual da parte autora. Beleza? Não tem interesse processual ou ela não tem legitimidade para aquela lei. Vamos supor que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais ingressa com a ação por Miguel contra a Facess. Poxa, qual é a legitimidade que tem? Mas, Miguel, o sindicato não pode entrar pelo empregado? Pode, mas desde que o empregado seja associado dele. Eu não sou trabalhador rural, não tenho associação, então, parte manifestamente legítima. Beleza? Indefere a petição inicial e vamos embora. Agora, olha só, galera. A gente vai ter, no caso, outro caso aqui, que é quando se trata de não atendimento do que prescreve o artigo 106 e 321 do CPC. O 106, parágrafo 1º, é quando o advogado não informa endereço onde vai receber correspondência, que é a obrigação dele. O 321 é quando ele é intimado para emendar a petição inicial e ele não emenda. Aí o juiz, indefere a petição inicial. Mas, quando a gente fala de inépcia, o buraco é mais embaixo. Até aqui, o juiz indeferiu a petição inicial toda. Quando o autor for manifestamente legítimo, carecer interesse processual ou não cumprir a obrigação que o juiz determinou. Nestes casos aí sim, a gente vai ter a extinção do processo todo por indeferimento da petição inicial. Mas quando se tratar de inépcia, o juiz pode extinguir apenas uma parte dos pedidos. Vejam vocês que a CLT, ela traz no 840, parágrafo 1º, a necessidade que o autor tem de liquidar os pedidos, indicar o valor de cada um dos pedidos. Já o parágrafo 3º, ele fala que os pedidos que não atendam o disposto no parágrafo 1º serão julgados extintos sem resolução do mérito. Vejam vocês, a cautela e a precisão técnica do legislador. Os pedidos que não forem liquidados, que não forem certos e determinados, eles serão julgados, serão extintos sem resolução do mérito. Ele não falou que a petição será toda indeferida. Beleza? Massa? Legal. Então, a gente, quando falar de inépcia, a inépcia pode alcançar uma causa de pedir, ou um pedido, ou uma parte da pretensão do autor. Vejam vocês que vai ser inepto o pedido, a petição inicial, quando o pedido for indeterminado. Ou seja, quando ele não terminar, requer que a parte reclamada seja condenada a pagar todas as verbas trabalhistas. Não determinou, ainda que falasse as verbas rescisórias, que a gente já sabe que é 13º e férias proporcionais, saldo de salário, aviso prévio, FGTS mais 40%, aí sim, tudo, ainda assim, não é? Mas falou indeterminado, e a gente não sabe quanto é. Logicamente que tem casos especiais, excepcionais, em que há a possibilidade de fazer pedido genérico conforme artigo 324 do CPC. Artigo 324 do CPC vai disciplinar lá quando é possível pedido genérico. Também quando os pedidos forem incompatíveis entre si, ele pede para retornar ao emprego e depois, ele pede para retornar ao emprego e depois ele pede para ser rescindido indiretamente por culpa do empregador. Gente, como assim, pai? Como é que você quer voltar? Você pede para ser rescindido?
Como assim? Não entendi. Então, não se trata de pedido alternativo ou pedido subsidiário para pedido direto. Então, você vê que os pedidos são incompatíveis. Também, quando a parte narrar que Miguel narrou que trabalhou para a Facess e pede, e chega na conclusão, requer, seja a Facess obrigada a entregar parte do seu patrimônio para Miguel. Oxe, o que é que tem a ver a reclamação trabalhista com entregar patrimônio? Conclusão maluca é essa. Acontece, Miguel, isso? Pode acontecer, pessoal. O velho Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola, que hoje em dia, infelizmente, alguns advogados fazem muito aí. Eu prefiro sempre redigir todas as minhas petições. Faço tudo, prefiro sempre fazer. E isso aí foi até bom que fixa mais. Galera, o que mais acontece, a mais corriqueira, é quando falta pedido ou causa de pedir. E aí eu vou dar um exemplo a vocês aqui e quero que vocês prestem atenção, depois vocês anotam. Vamos supor que Miguel ingressou com reclamação trabalhista e alegou que não recebeu o 13º de 2018 e 2019. No pedido, Miguel pede que a Facess seja condenada a pagar o 13º de 2019 e 2020. Espera aí, Miguel. Na causa de pedido, você falou 2018, 2019, e aqui no pedido falou 2019, 2020. Tá errado, tá? Realmente, nós temos causa de pedido 13º de 2018 e 2019. Temos pedido de 2019 e 2020. Concordam comigo, doutores? Tudo certo? E aí, pessoal, claramente a gente tem causa de pedir de 13º de 2019 e pedir 2019. Da mesma forma, claramente a gente tem causa de pedido de 13º de 2018 e não temos pedido de 13º de 2018. Então, temos causa de pedido e não temos pedido. Então, a gente vai extinguir o pedido de 2020 por ausência de causa de pedir. Nós vamos extinguir a causa de pedir de 13º de 2018 por falta de pedido. Ah, Miguel, então tudo que tem na causa de pedir tem que estar no pedido. É correlato. Ô, Miguel, por que isso é importante? Pelo amor de Deus. É importante, pessoal, porque nem sempre o que se narra vai se pedir. Repetir? Posso. Anote aí. Causa de pedir. Eu gosto porque no quadro era bom, galera, que eu botava... Internet. Ih, está travando mesmo. Até você falando aí está travando, Ronaldo. Ó, 13º 2018 e 2019 foi a causa de pedir. O pedido foi 13º 2019 e 2020. Então, veja você, Ronaldo, que a gente tem 13º 2019 com causa de pedir e com pedido. O 13º de 2018 a gente tem causa de pedir, mas não tem pedido. Então, 13º de 2020 tem pedido, mas não tem causa de pedir. A gente vai seguir o processo todo, Ronaldo, de forma alguma, se o 13º de 2019 está redondinho, todo bonitinho. A gente vai indeferir a petição inicial no que tange a causa de pedido do 13º de 2018 por ausência de causa de... Desculpe, vamos indeferir a petição inicial em relação ao 13º de 2018, porque tem causa de pedir, mas não tem pedido. Também vamos indeferir a petição inicial no que tange ao pedido do 13º de 2020 por ausência de causa de pedir. Beleza, galera? Tudo certo? Alguém ficou com alguma dúvida sobre inépcia da petição inicial por ausência de causa de pedir ou de pedido? Aí, nesse caso aí, vai emendar, professor? Rapaz, nesse caso aí já está indeferindo, viu, Ronaldo? É inépcia mesmo, já está indeferindo conforme artigo 330, inciso 1 e 485, também inciso 1 do CPC. Já está indeferindo a petição inicial. Nesse caso, a inépcia é só nessa parte, né? Só nessa parte. Perfeito, doutora. Vejam vocês que foi localizado. É diferente quando a narração dos fatos não decorre logicamente à conclusão, houver pedidos incompatíveis, o pedido foi indeterminado, quando houver carência de interesse recursal, quando houver ilegitimidade da parte autora. Vejam vocês
que nesse caso aí vai ser indeferida a petição inicial por completo. Mas quando houver falta de um pedido relacionado à causa de pedir ou falta a causa de pedir relacionada a um pedido, a gente vai botar o dedo apenas naquela feridinha ali. Só vai tirar aquela feridinha ali. Beleza? Vou dar um exemplo, por exemplo, de falta de determinação. Teve uma ação que a parte pediu horas extras, mas não disse, ó, galera, quantas horas o autor tinha direito. Nem liquidou. O juiz fez o quê? Extinguiu sem julgamento do mérito, sem resolução do mérito, as horas extras. Beleza. Legal. E vamos embora. Ok? Bom, pessoal, alguma dúvida sobre reclamação trabalhista? No caso, no processo à parte, discute só essa questão do 13º? Aí, Ronaldo, o que é que ele vai fazer? Ingressa com nova reclamação trabalhista. Só para discutir essa parte. Perfeito. Se não tiver ocorrido a prescrição. Agora, lembra que a prescrição bienal, em relação ao 13º, como ele foi tratado nos autos ali, não vai correr... Não está contando prazo, né? Porque interrompeu, só quando indeferir, aí sim vai começar a correr o prazo. Vai começar a não contar o prazo. Vai do zero. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Professor, pode dar um exemplo só de quando a parte for... Quando a parte for ilegítima, eu já entendi. Agora, qual a diferença de quando ela é ilegítima para não ter interesse processual? Quando, por exemplo, Thaís, o próprio eu ingresso com a ação pedindo, quando falta interesse na ação, quando eu simplesmente ingresso com a ação pedindo que seja a FACESS condenada a pagar horas extras a todos os funcionários, inclusive a os funcionários de psicologia. Eu, Miguel, tenho interesse na ação em relação à ação de Miguel. Agora, eu não tenho interesse nenhum porque meu direito não foi violado em relação aos professores de psicologia. Não tenho nada a ver. O que é que eu tenho a ver? Qual o interesse que eu tenho? O interesse jurídico. Qual o direito meu que foi violado? Outro exemplo, se, por exemplo, eu tenho o meu direito assegurado ao deslocamento daqui para Belém do São Francisco, mas eu simplesmente ingresso com a ação pedindo que seja pago o deslocamento conforme recebe os professores de Recife. Então, eu não tenho interesse, não tenho nenhum interesse jurídico, porque quem está em Recife, eu não moro em Recife, então o que é que eu tenho a ver com morar em Recife? Não tenho nenhuma insurgência e eu já recebo o meu deslocamento. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tá certo? Falta aí interesse. Interesse jurídico aí, não tem interesse nenhum. Pessoal, tudo ok? Tudo tranquilo? Podemos encerrar a aula? Beleza. Então, desejo a vocês uma boa tarde aí, viu? Tudo de melhor. E até mais tarde a falar sobre... Vou fazer chamada não dá tempo não. Senão vocês ficam sobrecarregados. A audiência trabalhista, viu, galera? Dá uma lidinha no slide aí para não chegar, para chegar filé